Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Nós estamos estudando Cristologia e esse é o nosso 53º programa Sã Doutrina. No último programa, nós terminamos os nossos estudos sobre os estados de Cristo e nós estudamos os dois estados de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação. No programa de hoje, nós iremos estudar um outro subtópico dentro da Cristologia, que é os ofícios de Cristo. Estudaremos os ofícios de Cristo. Existem 3 ofícios de Cristo: o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Então nós iremos estudar Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei. No programa de hoje, nós estudaremos o ofício profético de Cristo, Jesus Cristo como profeta. Dito isso, vamos então aos nossos estudos. Primeiramente, lembremos, na verdade, que o Antigo Testamento ele prediz a vinda de Cristo como profeta. Quando nós analisamos de forma atenta o ensino do Antigo Testamento, nós vemos exatamente isso, sobre esse tema, que o Antigo Testamento ele prediz a vinda de Cristo como profeta, e nós leremos agora o primeiro texto bíblico, será projetado aí para você. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, diz assim: O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então esse é um dos vários textos que deixam bem claro que Jesus Cristo, ele, entre outros ofícios, ele possui o ofício profético. E essa passagem que nós lemos, Deuteronômio 18, versículo 15, ela é aplicada a Cristo numa passagem lá no Novo Testamento. Olha só que riqueza. Nós vamos ler, vai ser projetado aí para você, Atos 3, 22, 23. Onde exatamente a passagem que nós acabamos de ler de Deuteronômio, ela é aplicada aqui, obviamente, aplicada ao Senhor Jesus Cristo. Então o texto de Atos 3, 22 e 23 diz assim: Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então perceba que o texto do Antigo Testamento, o texto veterotestamentário, ele é citado aqui em Atos, e aí a aplicação é direta à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o contexto é Cristo como profeta, o ensino é de Cristo como profeta. Daqui a pouco nós vamos lembrar o que era a ideia por detrás do ofício do profeta. Além disso que nós acabamos de ver, dessa verdade aqui que o Antigo Testamento ele prediz a vinda de Cristo como profeta, nós também devemos lembrar que Jesus mesmo fala de si como profeta. Vamos a alguns textos que mostram essa verdade. O primeiro texto, Lucas 13, 33. Lá está escrito assim: Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. O próprio Senhor Jesus Cristo falando de si como um profeta. E existem outros textos em que Jesus afirma trazer uma mensagem da parte do Pai. E isso está na essência da atividade profética. Aquele que fala ao povo da parte do Pai, da parte de Deus. No caso, Cristo, o Deus Filho, falando de Deus Pai. Então vamos ler alguns textos. O João, capítulo 8, versículo 26 a 28, está escrito assim: Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então Cristo, no texto anterior,
referindo-se a si mesmo como profeta. Aqui, em João 8, 26 e 28, o Senhor Jesus Cristo, falando da parte do Pai, o que está na essência da atividade profética. Um outro texto, João 12, 49 e 50, está escrito assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Novamente, claramente, Cristo falando da parte do Pai. Temos outros textos, vamos ler. João 14, 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Novamente, Cristo falando da parte do Pai. Outros textos, João 14, 24, vários textos, né, do Evangelho de João. Lá está escrito assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso está na essência do ofício profético. Cristo, o profeta, falando da parte do Pai. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então o Pai transmitindo a palavra ao Filho, a palavra eterna, e o Filho, a palavra eterna, comunicando, né, essa palavra que vem do Pai ao povo de Deus, aos seus discípulos. João 17, 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. A comunhão perfeita entre Pai e Filho. João, e o último texto dessa parte, desse aspecto, João 17, 20, está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Era Cristo, a palavra encarnada, que estava proclamando as palavras que vinham do Pai. Isso é central na atividade profética de Cristo. Um outro aspecto que nós devemos lembrar é que Jesus prediz coisas futuras. E predizer coisas futuras é uma das atividades proféticas. Infelizmente, muitas pessoas acham que a atividade profética só consiste em predizer coisas futuras. Não. Prioritariamente e fundamentalmente, a atividade profética é caracterizada pela proclamação da vontade do Pai, da vontade de Deus. Vamos então aos textos que mostram exatamente isso. O fato de que Cristo, ele predisse coisas futuras e esse dizer coisas futuras, né, esse proclamar coisas futuras, também faz parte da atividade profética. Lucas 19, 41, 44 está escrito assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e disse: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto, agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, Cristo falando, predizendo eventos futuros. E isso faz parte, né? O dizer coisas futuras faz parte da atividade profética, embora não resuma toda a atividade profética. Jesus também, ele falava e fala com autoridade singular. E essa singularidade na proclamação caracteriza a atividade do verdadeiro profeta. Mateus 7, 28, 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então esse peso diferente, esse revestimento diferente, esse peso de poder, caracterizava a atividade profética, as palavras do profeta. E Cristo tinha isso no nível insuperável da perfeição e excelência. Jesus Cristo também ele foi reconhecido como profeta. Nós vimos que Jesus Cristo ele via-se como um profeta.
mas as pessoas também consideravam Cristo como profeta. Mateus 21:11 está escrito assim: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Próximo texto, Mateus 21, 45, 46. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, Jesus sendo reconhecido como profeta. Tem mais textos. Lucas 7,16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas 24:19. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Perceba que é mais um texto, esses dois últimos textos também deixam claramente, evidenciam o reconhecimento do povo de que Cristo era profeta. Mas há mais textos aqui. João 3,2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, Jesus sendo reconhecido como um mestre, né, o Rabi aqui, e aqui no caso, né, o episódio de Nicodemos, né, que visitou Cristo, o Senhor Jesus, à noite para conversar com ele, tendo aquela conversa que revolucionou a sua vida. Né? Então, Nicodemos refere-se a Cristo como Rabi, mestre, né, o que é equivalente a esse peso que o profeta tem. E João, capítulo 4:19, lá está escrito assim: Senhor, disse-me a mulher, vejo que tu és profeta. Né? No episódio da mulher samaritana. João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 7,40, lá nós lemos assim: então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. E por fim, João 9,17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que és, ou melhor, que é profeta, respondeu ele. Então todos esses textos mostram claramente Jesus Cristo sendo reconhecido pelo povo. E, e o povo aqui, várias classes de pessoas, né? Pessoas como Nicodemos, pessoas como esse cego que foi curado, multidões, indivíduos. Então todas essas pessoas reconhecendo que Jesus Cristo era profeta. Dito isso, vamos agora a um outro subtópico aqui dentro desse nosso grande assunto da aula de hoje, né? Esse programa número 53 do Sã Doutrina, que fala sobre o ofício profético de Cristo. Vejamos agora a ideia de profeta segundo as Escrituras. Quando nós falamos em profeta, embora nós já demos uma introdução sobre isso, quando nós falamos do profeta, quais são as ideias que vêm à nossa mente? Será que elas estão corretas? Quais são as ideias que deveriam vir à nossa mente? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, existem duas passagens clássicas quando nós falamos sobre a ideia de um profeta. A primeira passagem vai ser projetada, nós vamos ler. Êxodo capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Será teu profeta, Arão, teu irmão. E a segunda passagem, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Está escrito assim: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então essas são duas passagens clássicas que falam da ideia por detrás, né? Da ideia que marca, que caracteriza o profeta, né?
aquele que fala das coisas de Deus, né? Aquele que é guiado, constituído por Deus para proclamar ao povo a vontade de Deus. Tá? Então essas passagens indicam que existem dois lados no ofício profético. Um lado receptivo e um lado produtivo. Ele recebe algo e transmite algo, ok? Basicamente, o profeta recebe revelações divinas em sonhos, visões ou comunicações verbais. Esse é o aspecto receptivo, né? Estamos falando aqui de textos principalmente do Antigo Testamento. Obviamente, é ali que nasce o ofício profético. E, posteriormente, depois de receber, ele entrega, ele comunica o que foi recebido ao povo, né? Ele recebe de Deus e entrega ao povo, de forma oral ou visivelmente, em ações proféticas. Esse é o aspecto produtivo. Então, o profeta, na atividade profética, existem esses dois aspectos. O aspecto receptivo e o aspecto produtivo. Ele recebe uma mensagem de Deus e entrega essa mensagem recebida de Deus ao povo. Basicamente, nisso constitui a ideia do profeta. Vamos a alguns textos. Números, capítulo 12, versículos 6 e 8, está escrito assim: Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Próximo texto, Isaías 1, de 4 a 10, um texto um pouco maior. Acompanhe com atenção a leitura. Isaías 1, 4 a 10. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já não teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então aqui nós temos também, nesse contexto tão difícil, tão influenciado, né, pelo pecado, povo rebelde, mas ainda havia esperança, porque no final, aqui, né, existe no versículo 10 aqui esse ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. E era um profeta que comunicava essa palavra. Ele recebia o aspecto receptivo, essa palavra, e ele transmitia o aspecto produtivo dessa palavra. Próximo texto, Ezequiel capítulo 3, né, o profeta Ezequiel capítulo 3, de 1 a 4, está escrito assim: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Então o profeta, ele recebe a palavra de Deus e transmite a palavra de Deus. E ainda em Ezequiel 3,17 está escrito assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia, né, sobre a casa de Israel. O atalaia é aquele que pronuncia, aquele que proclama. Então, vou reler. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte.
Talvez você esteja, em algum momento você se perguntou, talvez esteja perguntando agora, de onde vocês tiraram essa ideia de que o ofício profético tem esse aspecto receptivo e produtivo, né? Essas palavras não estão aqui, não, né? Isso aqui é teologia. Agora, o sinal de que é uma boa teologia, né? E aqui, no caso, nós nos reportamos ao livro do Luiz Berkoff, né? Teologia Cristã, de textos como esse aqui. Perceba que o próprio texto nos ensina claramente, além dos outros que nós lemos, né? Exatamente essas duas verdades, esses dois aspectos centrais, sem os quais não existe ofício profético. O profeta, ele recebe a palavra de Deus e ele transmite a palavra de Deus. A tarefa do teólogo, né, é trabalhar com as Escrituras, a partir das Escrituras, extrair as verdades, as doutrinas e ensinar de forma didática, né, ao povo, alimentando o povo, não com teologia, alimentando o povo com a palavra de Deus. E a teologia seria, na verdade a teologia é o nosso refletir fiel a partir da palavra de Deus. Ok? Você pode até de repente criar outros nomes, né? Além desses dois que nós colocamos aqui, né? O aspecto receptivo e o aspecto produtivo. De repente existem outros termos aí que sejam até mais didáticos. Mas percebam que não foi uma invenção somente humana. Do nada, isso não existe, nós tiramos de algum lugar. E é da palavra de Deus. Esse texto de Ezequiel deixa isso muito claro. O profeta recebendo de Deus e transmitindo aquilo que foi recebido de Deus. Então, o lado receptivo vem primeiro e controla o lado produtivo. Se não receber, o profeta não pode entregar nada. O profeta também não pode dar mais do que recebe. Preste atenção. Ele não pode acrescentar nem subtrair. O profeta fiel, ele não acrescenta nem subtrai. O lado produtivo também é essencial, pois quem só recebe revelações ainda não é profeta. Então, profeta é aquele que recebe e entrega. Se ele recebe e não entrega, ele não é profeta. Ele recebe a mensagem e entrega a mensagem. Os dois aspectos são fundamentais. Tá? São como duas asas sem as quais só com uma você não consegue voar. Então, resumindo aqui, quais eram os deveres do profeta? Primeiro lugar, revelar a vontade de Deus ao povo. Segundo lugar, interpretar a lei em seus aspectos morais e espirituais, né? Em ambos os aspectos. Naquilo que dizia respeito à conduta do povo, o certo e errado, no dia a dia, os aspectos morais e espirituais, aquilo que dizia primeiramente a respeito ao relacionamento com Deus, que obviamente estava ligado aos aspectos morais, né? Não existe dissociação nem separação entre o aspecto espiritual e o aspecto moral. Eles estão ligados de forma inseparável, mas é possível fazer alguma distinção. Terceiro lugar, protestar contra o formalismo e protestar contra o pecado, chamando o povo de volta ao caminho do dever. Então, quando o povo se desviava, Deus levantava um profeta para pregar a sua palavra, fazendo com que o povo, chamando o povo para o arrependimento, para que ele voltasse ao caminho. Quarto lugar, e último lugar, né? 4 aspectos aqui que revelam os deveres do profeta. Chamar a atenção do povo para as promessas gloriosas de Deus para o futuro. Então o profeta também, ele recebia de Deus e pregava a palavra de Deus para o povo crer, voltar a crer nas promessas de Deus, promessas gloriosas quanto ao futuro. E todas elas apontavam principalmente, prioritariamente, fundamentalmente, para a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais glorioso do que isso. Vejamos, por fim, o último subtópico, onde nós vamos ver sobre as maneiras pelas quais Cristo atua como profeta. Em primeiro lugar, então, nós devemos lembrar que nós não devemos limitar a obra profética de Cristo ao tempo da sua vida terrena. A obra profética de Cristo estava relacionada à sua vida terrena, mas é mais do que isso. É um erro limitar a obra profética de Cristo somente à sua obra terrena, à sua vida terrena ou ao seu ministério público.
Então, está relacionado, obviamente, a obra profética, né, de Cristo ao seu ministério terreno e ao seu ministério público, mas é mais do que isso, ok? Cristo atuou também como profeta, como o anjo do Senhor nos profetas e por intermédio dos profetas. Vamos ver um texto que fala sobre isso? 1 de Pedro, capítulo 1, 10 e 11. Lá está escrito assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então perceba aqui, a obra profética de Cristo estava relacionada sim ao sua obra terrena, né, ao seu ministério público, mas é mais do que isso. Na época dos profetas, quando Cristo já existia, mas não encarnado, ali o ofício profético, já ia falar sacerdotal, não, o ofício profético de Cristo já estava em andamento. O sacerdotal também, mas não é a nossa aula, nós vamos ver em outra aula, na próxima aula, Deus permitindo. Mas o ofício profético já estava em andamento. Então, consideremos sim a obra profética de Cristo, ela sendo vista no seu ministério público, na sua vida aqui, nos seus 33 anos em que ele esteve aqui, né, no seu chamado ministério público, na sua obra, na sua vida terrena. Mas antes dele se encarnar, ele já exercia o seu ofício profético. Há um outro texto que nós vamos ler, 1 de Pedro também, capítulo 3, versículo 18 a 20, está escrito assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, os injustos para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água. Então, nesse texto aqui de 1 de Pedro, também fazendo relação a um aspecto do ofício profético de Cristo antes da sua encarnação, antes do seu chamado, da sua vida terrena, antes do seu ministério público, ok? Devemos lembrar também que Cristo, enquanto estava na terra, exerceu o ofício profético naquilo que ele ensinava, né, nos seus ensinos, e por meio dos sinais que seguiam os seus ensinos. A obra profética de Cristo, ela não cessou quando ele ascendeu aos céus. Nós já estudamos a ascensão de Cristo, né? E aí nós podemos fazer uma relação aqui. Quando Cristo ascende aos céus, a sua obra profética não termina. Essa obra teve continuação pela ação, pela atuação do Espírito Santo por meio do ensino, ou dos ensinos, né, dos apóstolos. Vamos ler alguns textos. João, capítulo 14, 25 a 26, está escrito assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, Cristo, quando esteve no seu ministério público, ele ensinou. Ele ascende aos céus, né? Ascende aos céus. Acabou o seu ministério profético? Não. O Espírito Santo, né? Cristo vai, o Espírito Santo vem, Cristo sobe, o Espírito Santo desce, né? Então, segundo Emmanuel, Deus conosco, ele continua nos ensinando, pregando, aplicando a palavra de Deus aos nossos corações e fazendo-nos lembrar daquilo que Cristo havia ensinado. Tem mais textos. João 16, 12 e 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Basicamente o mesmo ensino, né? O Espírito Santo, a promessa, né, da vinda do Espírito Santo, e ele dando continuidade à obra
profética do Senhor Jesus Cristo. E o último texto, Atos capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Perceba que essas coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, essas coisas seriam completadas, né, pela ação, pelo ministério do Espírito Santo. Ok? Então Jesus continua sua obra profética pelo ministério da palavra e na iluminação espiritual dos crentes. Assentado à mão direita do Pai, onde ele está, Cristo está sempre ativo como nosso grande profeta. Isso é maravilhoso. Ter em Cristo nosso Redentor, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso profeta. Aquele que é o Verbo eterno, a palavra encarnada. E nele nós temos a revelação perfeita de Deus. Ele é o próprio Deus, né? Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Façamos as nossas considerações finais e aplicações. Em primeiro lugar, as Escrituras ensinam claramente que Cristo é um profeta. Na verdade, ele é o profeta, né? O paradigma máximo e insuperável do profeta, da atividade profética. Segunda aplicação e consideração, como profeta, o Senhor Jesus Cristo proclama a vontade de Deus Pai ao povo de forma perfeita e insuperável. Terceiro lugar, o profeta tanto recebe a palavra de Deus, quanto comunica a palavra de Deus. Cristo é tanto o Verbo encarnado, quanto a palavra viva de Deus. A palavra viva que promove vida. E por fim, em Cristo Jesus, temos a revelação perfeita de Deus aos homens. Sendo assim, o que cabe a nós é conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Conheçamos mais de Cristo. E esse conhecimento, embora atinja e influencie, né, o aspecto cognitivo, mexa com a nossa racionalidade, esse conhecimento vai muito além disso, mas muito além disso. Conheçamos mais a Cristo, porque esse conhecimento é vida. Conheçamos mais a palavra de Deus. E na palavra de Deus conheçamos mais a Cristo. Esse conhecimento é vida e que Deus promova a vida a partir desse conhecimento na minha vida e na sua vida. Assim nós terminamos o programa de hoje. No próximo programa, Deus permitindo, nós veremos, estudaremos, refletiremos juntos sobre o segundo ofício de Cristo, o ofício sacerdotal. Hoje, né, no programa de hoje, nesse programa, vimos o ofício profético. No próximo, Deus permitindo, o ofício sacerdotal. Quero terminar com algumas indicações bibliográficas. O livro do Michael Reeves, da editora Monergismo, Deleitando-se em Cristo. Ok? Fica para indicação, para o seu aprofundamento, né, sobre o tema da pessoa e da obra de Cristo. Especificamente também falando sobre o seu ofício profético. E também a Teologia Sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual, da editora Vida Nova, escrita por dois autores, né? Dois autores, o Franklin Ferreira e o Alan Miatti. E aqui no capítulo que fala sobre Cristologia, há algumas páginas sobre o assunto do programa de hoje, sobre os ofícios de Cristo, especificamente sobre o ofício profético, ok? Então continue os seus estudos, um forte abraço, abraço fraternal, que Deus muito abençoe.